Salve galera, estamos aqui no Estúdio Motorsport, diretamente da Arquibancada Porto, depois do GP de São Paulo de 2025. Claro, vocês conferiram toda a cobertura da etapa de Interlagos, mas aqui a gente foca em Gabriel Bortoleto, não no que ele fez na pista, mas sim em como ele vai construindo a sua jornada enquanto piloto de Fórmula 1, se consolidando na categoria. Eu, Carlos Costa, estou aqui na companhia de Felipe Mota para abordar como tem sido esse primeiro ano do piloto brasileiro na Sauber. Sauber essa que vira Audi na próxima temporada. Felipe, seja muito bem-vindo. O senhor teve alguns contatos com o Gabriel Bortoleto neste fim de semana de Fórmula 1 por aqui, né? Tudo bem, Carlos? Um prazer falar contigo, pessoal ligado no motorsport.com. Tive, e assim, óbvio que a gente já teve contato com o Gabriel em várias outras situações, mas como piloto de Fórmula 1, eu não cobri nenhuma etapa esse ano fora do Brasil. Foi a primeira vez, foi o primeiro fim de semana acompanhando de quarta em diante o Gabriel num fim de semana de Fórmula 1 e um fim de semana o primeiro dele em casa. Sim. Cara, eu fiquei muito impressionado. Assim, eu estou impressionado com o Gabriel há muitos anos. Assim, é um piloto muito talentoso, uma pessoa muito especial no sentido de entender o que fazer para atingir os objetivos que ele tem. Mas o saldo do Grande Prêmio de São Paulo obviamente eu estou focando mais na persona do que no piloto. Porque eu acho que o piloto a gente consegue ver o que ele faz na Áustria, em Singapura, na Austrália, onde a gente estiver. Mas como ele lida com algumas coisas, algumas questões, eu fiquei bastante impressionado. É interessante esse aspecto comportamental, vamos colocar assim, do Gabriel, pela idade. É um piloto muito jovem, mas que desde antes da chegada à Fórmula 1 já apresentava essa maturidade, podemos assim definir. Você, inclusive, entrevistou ele na época de Fórmula 2, eu entrevistei o Gabriel na época de Fórmula 3, de Freca, também em diferentes oportunidades, além do tete-a-tete neste GP de São Paulo de Fórmula 1, como você bem disse, primeiro dele na categoria máxima. Você vê algum paralelo comportamental, de postura, enfim, como queira definir o Gabriel com outros grandes ícones, que são campeões da Fórmula 1? Eu acho isso bem importante, porque é algo que eu me interesso do ponto de vista esportivo nos grandes atletas e tal. É a inteligência, o lado mais psicológico do cara, a mentalidade, e isso não necessariamente transforma ele num super atleta. Existem grandes atletas que não são bons de entrevista, nem gostam de falar. Mas vamos pegar o futebol, e eu sei que muita gente do canal não gosta. O futebol tem a imensa maioria dos atletas profissionais saiu de uma fatia muito pobre do país. Essa é uma beleza que o futebol tem, no sentido do talento nato e o cara... Mas você pode verificar que o Ronaldo Fenômeno era de uma família simples, ou o Romário era de uma família muito simples, mas você percebia... Sim, uma coisa é a inteligência nata, não é questão de escolaridade. Sim. As respostas rápidas e tal, e daí você vê o que cada um faz com a sua vida após futebol. Ronaldo é um grande empresário, por exemplo. Romário também fez 1001 coisas. Não vou nem entrar na questão política para não ter o debate, mas assim, ele fez uma carreira política... Não, mostra a esperteza do cara. Que não foi só pelo nome, tipo... Sim. Como que era? O Cacareco. Não. Ele foi lá e teve uma vida política. Então, voltando ao automobilismo, é óbvio que os pilotos em geral são muito melhores preparados, de famílias classe alta, não é nem média. Então, são estudados e tudo mais, mas essa coisa do que o inglês chama de ser sharp, né, de ser rápido, não são todos que são. Então, eu vou citar, por exemplo, um cara, só para... Não estou nem comparando o Gabriel, mas para falar como esse componente é importante, que é o Nico Rosberg. O Nico Rosberg era um muito bom piloto. Não fosse inteligente como ele é, eu não acho que ele seria capaz de ganhar do Lewis Hamilton. No mano a mano ele não ganharia. Ele ganhou no mano a mano usando todos os recursos que ele poderia usar. Então, só para dar um exemplo, eu acho que o Gabriel tem mais talento nele do que no Rosberg. Eu não estou comparando o Rosberg, embora o Rosberg seja muito talentoso. Se o Gabriel tiver uma carreira como a do Rosberg, tá mais do que bom. Mesmo que fosse até sem o título. Vamos por bom, não foi o título, ele foi um piloto ali que ganhou tantos GPs, bateu na trave. Sim. Mas assim, eu acho que é um componente. Eu vou até aproveitar, porque o primeiro evento que eu tive com o Gabriel nesse GP de São Paulo foi na quarta-feira, num kart na Aldeia da Serra, que eu bati um papo. Obviamente eu tive outras entrevistas com ele ao longo do fim de semana que a gente não pode usar imagem nem entrevista por questão de direito, mas lá não era um território da Fórmula 1, então eu quero
Só colocar a entrevista, ela é um preview da corrida. Mas só pra gente continuar o nosso bate-papo, trouxe essa entrevista aqui pra exibir. Se você pudesse resumir o seu ano até aqui, resumiria como? Um ano muito, muito bom. Eu estou muito feliz com os resultados que a gente tem tido. Um ano de evolução, essa é a palavra que eu colocaria. Eu acho que a gente começou o ano, né, provavelmente com o pior carro da categoria. A gente trouxe alguns upgrades que melhoraram muito e colocaram a gente numa ótima posição. E depois dali a gente começou a trazer pontos e pontos atrás de cada etapa, pontuando constantemente. Fiz um P6 em Budapeste que foi muito bom para mim, para a confiança da equipe, minha confiança. Então eu estou muito feliz. Fiz uma pergunta interessante de avaliação da temporada, pontos fortes, pontos fracos, e o Gabriel é um cara que, pelo menos me chamou a atenção isso, ele consegue responder meio de bate-pronto de maneira assertiva, não é aquela resposta... digamos, demasiadamente pensada, no sentido de que o cara fica buscando as palavras. Sim. E ele, assim, tá terminando o primeiro ano de Fórmula 1 dele. Que declaração errada deu, Gabriel? Nenhuma. E não é o politicamente correto, que só fala coisa bonitinha. Então, por exemplo... Teve de se impor frente ao Helmut Marko lá no começo do ano, fez com elegância, a meu ver, e com imposição. Então, já fazendo um primeiro comparativo, eu acho que o Gabriel tem um quê de entrevista que lembra muito o Vettel, que é se importar com a pergunta. Sim, ele não dá uma resposta protocolar besta, não vai no padrão, ele ouve a pergunta e sai uma resposta. Essa é uma entrevista que para trazer ao público, o tipo de preview que a gente sabe que vai render pouca coisa e não é o tipo de evento para você fazer uma pergunta muito pesada. Sim. Você tem que fazer uma entrevista correta, papum, é um tênis, é o aquecimento do tênis. Você bate a bola pro outro lado, ele devolve, ele bate. Mas aí você já vê como ele presta atenção e ele não resposta correndo no tempo para ir embora. Nesse evento havia algumas crianças, então me lembra o Vettel nisso. O Vettel se importava com a pergunta e com o entrevistador. Assim, ele era um cara que tratava as pessoas como igual. O Gabriel tem isso, e isso eu acho importante. Sim, ele não ganhou no primeiro ano de Fórmula 1 e tomara não ganhe. Uma marra do estou acima de tudo. O que não significa que ele vai estar à disposição das pessoas o tempo inteiro. Claro. Não é isso que eu estou falando. Então isso me chamou muita atenção. Mas na quinta-feira, isso foi na quarta, na quinta-feira começaram as entrevistas. Antes da coletiva geral, eu tive uma exclusiva ao lado da Isa Fernandes, do Motorsport.com, 15 minutos. Aí eu fiquei muito impressionado. Mas muito impressionado. E aí lembra muito o Alonso. Sim, um cara que todas as perguntas ele presta atenção, que trafega muito rapidamente entre um bom humor, uma leveza e uma solidez. Uhum. Ele dá respostas com uma maturidade que não é uma maturidade só esportiva, porque um cara tem uma maturidade esportiva com 20 anos, se ele foi forjado assim desde os 9, é uma coisa, ele tem preparo para isso, mas é a maturidade como homem, de ter uma percepção. Teve uma pergunta sobre o Verstappen, que falando sobre o Verstappen, ele falou assim, não, mas o Verstappen pensa no que ele fala, como se fosse ele é impulsivo, ele fala, tudo que ele fala, ele fala porque quer falar. Sim, e aí quando ele falou, eu falei, pô, essa é a reflexão de quem provavelmente, quando está ao lado do Verstappen, está estudando o modus operandi do Verstappen, não é só amigo de simulador e de paddock. Sim. Porque ele é assim. Não, é quem tá vendo quem é o melhor. Entendeu? E eu acho isso... Bebendo da fonte. Bebendo da fonte do melhor e entendendo o jogo do melhor. Porque vai que, em alguns anos, é contra o melhor que ele vai estar se... Quando ele fala sobre a McLaren, a gente pergunta Oscar ou Lando? Ele entra... Aí foi uma resposta meio... simpática. Político. Não, simpática. Putz, não sei, essa pergunta de 1 milhão, mas uma boa resposta depois. Ele há 3 corridas, eu diria Oscar, agora eu digo Lando. Essa é a dificuldade. E aí ele vai pra linha do... Não, eu pergunto... Mas e essa? Você tava lá, e essa história do Lando, seu favoritinho, o queridinho? Tem isso? Cara, a resposta dele é ótima, porque ele não fala, ele podia, qualquer um poderia, eu não tô lá pra saber. Ele, olha, eu não tinha esse tipo de contato quando eu estava lá, mas ele dá uma resposta muito boa. O Lando está há mais tempo. E é natural haver uma relação mais firme. Claro. Imagina você trabalhar com uma pessoa há 10 anos, chega um novo que você tem uma boa relação. Então,
Então ele, de certa forma, diz, não, eu acho natural o Lando ter um ambiente mais favorável. Só que daí ele finaliza. Agora, as pessoas são muito profissionais. Ninguém vai fazer nada para privilegiar A ou B. Tem muita gente. Qualquer um ganhando ali é bônus para muita gente. Ganha todo mundo. Então as respostas são tão completas, sem ser longas. É impressionante. E eu sei que, no fundo, o que dita o grande campeão é o cronômetro e a regularidade. Sim. Mas esses são componentes que eu defendo muito como pilares de um grande campeão. E eu fiquei muito impressionado. Mas interessante ter abordado essa questão da McLaren, né? Ele, ex-júnior da McLaren, a relação com o Verstappen e como ele pode ter o Max como referência. A gente já entrevistou o Verstappen nessas coletivas aí da Fórmula 1 algumas vezes. Você pegou mais a época do Alonso. Acho que toda a sua carreira com o Alonso, Sim, né, Felipe? Sim. Foram quantas temporadas em loco? Foram 10, e aí 2004 a primeira, 2005 é quando ele ganha o primeiro, 2005. Então eu pego o Alonso pré-bicampeonato, né? Então a construção do monstro, Que é o manager do Gabriel. Isso. O Gabriel também tem esse aspecto, né? Um manager bicampeão mundial com todas as características, qualidades, predicados, enfim, como queira adjetivado o Fernando Alonso, e aqui eu me refiro inclusive à questão comportamental de relacionamento com a imprensa, você sabe bem, o Verstappen idem. Você ter mencionado o Vettel, eu achei uma citação interessante pela atenção às perguntas. Quem mais você vê como minimamente comparável ao Gabriel nessa questão comportamental, nesse raio-x que a gente faz aqui do piloto brasileiro? Eu acho que os dois principais que me chamaram a atenção é o Vettel, nesse sentido de como recebedor da pergunta e, né, como figura em espera. O modo espera do Bortoleto me lembra muito o Vettel, e aí quando ele fala também lembra, o Vettel dava ótimas entrevistas. Sim. Mas aí com ele falando eu já acho que ele tem esse quê do Verstappen, um pouco menos, o Verstappen é mais, eu vou falar algo que o público do Verstappen pode não gostar e eu tô falando como elogio, ele gera mais fricção, assim, o Verstappen quando chega num ambiente, só que, gente, a gente tá falando de um cara já absolutamente consagrado, então, os feitos transformam a percepção das outras pessoas sobre um indivíduo, então, se o Bortoleto começa a ganhar corrida e vira um dos principais do paddock, ele pode ter essa mesma característica, quando ele chegar as pessoas vão esse movimentar do território, do terreno, né, mas eu acho que ele tem um pouco esse jeito de pensar nas casinhas, mas de um jeito natural. Assim, ele não perde tempo. Assim como eu acho que o Verstappen não perde tempo pensando. Sai! Eu fiquei muito assustado com a comunicação dele, porque a comunicação nada mais do que uma ferramenta sobre o que está ali dentro, né? Então, o jeito que ele processa as coisas e como sai. Fácil. Na entrevista com a Isa, eu ficava reparando, né? O Gabriel, ele sai fácil. Ele não tem aqueles... Hoje em dia, tudo você tem que tomar cuidado para falar. E um cara de 20 anos, a chance dele escapar, falar uma bobagem... Acaba uma entrevista que você fala, ele não deu uma escorregada, mas eu faço. Ele não tem aqueles gatilhos que eu passei, por exemplo, a ter como apresentador de... Será que isso pode pegar mal? Ele não tá pensando pegando mal, mas ao mesmo tempo tá passando longe de qualquer risco disso. Vai saindo, vai saindo, vai saindo... A Isa fez uma pergunta sobre o que você diria para quem te chamou de bortolento. A resposta é brilhante. Eu não lembro exatamente ipsis literis, então eu não gosto de citar. Mas assim, do tipo... falaram... e quando eu começar a ganhar corrida, vão falar mesmo... Não vão deixar de falar, tipo... Mas com a convivência de quem acha que vai. Ele não tava gerando expectativa. Porque ele acredita, beleza. Ele provavelmente, como eu gosto de falar, anotou no braço do tipo... Pô, vai ser legal... ganhar a corrida e ver essa pessoa com a cara de bunda, mas não acho que é uma prioridade dele. Impressionante, cara. Eu fiquei muito... teve uma excelente. Na coletiva era ele, era o Hadjar e quem era? Alex Albon. Alex Albon. E aí perguntaram sobre os novatos. E aí o entrevistador lá perguntou sobre ele ou o Hadjar, mas ele faz a pergunta, quem é o melhor novato tirando você? Ele quis tirar essa inscrição disse. E aí ele com o Hadjar ao lado, ele pensa, e aí sai uma resposta na linha assim, cara, o Isaac tá fazendo um ótimo trabalho, acho que teve momentos do ano em que ele tava nessa discussão,
Só que se você pegar o que o Oli, daí no caso o Berman, Oliver Berman, fez nas últimas 3, 4 etapas, fica complicado. O cara acabou de ser quarto, Berman, ele acabou de ser quarto com a Haas no Grande Prêmio do México. Com o cara ao lado dele, mas com essa naturalidade, de um jeito que assim, ficou incontestável. E assim, o Hadjar meio que concorda, inclusive. Ficou zero polêmica. Ficou de um jeito que não dá pra você ter uma manchete. Sim. Tipo, meu Bortoleto, alfineta, nada. E aí o Hadjar falou, ele pega o microfone, tá doido, porque o perguntador fala, e aí, Isaac, não sei o que, ele pega, não, eu tenho que concordar 100%. E é isso, ele fala assim, cara, até me arrepia, cara, porque é impressionante, a gente tá falando de um cara de 20 anos, tem gente, na família de todos nós tem alguém de 20 anos. Cara, e eu não tô criticando as pessoas de 20 anos, elas só estão sendo normais. O anormal é uma figura como o Gabriel Bortoleto. É muito bem. Só que isso não é só sobre piloto, não, porque a gente conhece, às vezes, pilotos que são emergentes, e se conhece fora de uma entrevista, é uma pessoa assim mais fútil, mais vazia. Você percebe, ele não entendeu onde ele tá ocupando o lugar dele. O Gabriel não. No evento de quarta, era um dia que eu trabalharia na TV, na ESPN, 1 da manhã. Então era meu dia de ficar o dia inteiro com as crianças. Quando me chamaram pro evento, eu falei, cara, eu não tenho que deixar as crianças, eu vou levar meus 2 filhos. E, obviamente, tinha interesse também nisso, mas se eu tivesse com quem deixar, eu não perguntava, porque daí eu já ia direto pra TV, não. Eu tive que voltar e deixar os moleques em casa. Foi a primeira vez que viram. Cara, o cuidado ali com criança. Aí alguém pode falar, tá bom, mas ele tava com você. Não é assim que funciona, gente. Não é assim que funciona. Isso tá no cara. Não vamos tirar a qualidade de um cara. Não tinha dever nenhum, favor nenhum pra fazer comigo. O carinho. E assim, sem ficar horas. Por pouco, assim, é o cara. Isso é bem Vettel. O cara que entende que os 5 segundos dele com alguma pessoa tem muito valor pra pessoa. Se ele conservar isso, tudo de bom pra ele. Porque eu tenho essa tese também da energia volta. Sim. Só volta. Sim. E ele. Que fique bem claro, não tô falando isso para as pessoas falarem, ele tá falando isso, não, você torce para quem quiser, torce pro Berman, se você quiser. Mas assim, eu fiquei muito, muito impressionado. Também torcer para Berman, Hadjar ou quem quer que seja não nos, digamos, proíbe de analisar positivamente aquilo que o Gabriel genuinamente demonstra, né? Inclusive na rivalidade com o Hadjar na Fórmula 2, o aspecto psicológico do Gabriel acho que foi um diferencial na conquista do título dele. Mas é o novato do ano, o Gabriel Bortoleto? Então, essa é uma boa pergunta. Eu acho que as últimas corridas determinam, porque o Gabriel, em 2 perguntas que eu fiz para ele, foi na linha das últimas 3 corridas, que é, na McLaren, há 3 corridas eu diria que o campeonato acabou pro Piastri, agora eu não digo mais. Novato, depois das últimas 3 corridas, o Berman. Vamos esperar. Mas eu acho que o debate é Bortoleto versus Berman. Na pausa de fim de ano, não é mais o era o Hadjar. Eu não acho que seja mais o Hadjar. As últimas corridas podem puxar isso. Eu não acho que seja mais o Hadjar. Querendo ou não, são 4 corridas ainda, né? Com 2 sprints pelo caminho. Tem coisa. A toada recente do Berman é impressionante por Berman. Existem inúmeros elementos para você posicionar o Berman. Sim. Eu acho que o overall, o ano geral do Gabriel pode ser até melhor. Acho que mais consistente. Só que o pico do Berman é um pico que chama atenção, a gente não pode minimizar isso. Ele tem um companheiro experiente do lado dele, como o Gabriel tem, e tá mandando bala. O carro que também é um carro nessa faixa ali de corte, né? A nota de corte ali do top 10, não é um top 10 claro. É o suar pra pontuar. E o cara tá fazendo isso regularmente, Q3. Eu acho bem impressionante o trabalho dele também. Eu acho que tem que esperar o fim do ano, mas acho que hoje é uma disputa bem Bortoleto versus Berman. BB. Essa comparação interna frente ao companheiro de equipe, no caso do Isaac Hadjar, é difícil também de mensurar com precisão, porque primeiro trocou o companheiro, né? Saiu o Tsunoda, entrou o Liam Lawson, e o Lawson demorou muito para se reconstruir, talvez mentalmente, no sentido de combater o companheiro de maneira mais consistente. Você que tá com a gente aqui, quem é o novato do ano pra você? Eu quero a sua opinião aqui na área de comentários. Não esquece do like, hypada, se inscrever, ativar as notificações para acompanhar essa e tantas outras produções. Agora, você respondeu a minha provocação sobre o que há de paralelo no Bortoleto com outros grandes ícones, campeões, enfim, da Fórmula 1. E você mencionou, Felipe, a resposta dele de que quando eu estiver ganhando corrida, brigando por títulos, vamos ver o que essas pessoas vão falar, né? Ele não falou com rancor, não falou com rancor. Não foi tipo Abel
Ferreira falando e que eu acho que ele tem razão, assim, né? Quando ele foi vaiado pela própria torcida, você percebe que aquilo tá no fígado dele. O do Gabriel não tá. Ele só falou porque perguntaram. Mas o que me chama a atenção é a confiança plena de que ele terá, a confiança dele, de que ele terá uma carreira de longo prazo na Fórmula 1. Sim. E isso é algo que, se não me engano, até o próprio Fernando Alonso abordou numa entrevista coletiva durante o fim de semana do GP de São Paulo, de que o Gabriel tá se respaldando ao ponto de que, chegando ano que vem com o novo regulamento, a entrada da Audi e tudo mais, ele vai estar, digamos, incontestável na estrutura da Audi. Essa entrevista do Alonso eu fiz essa pergunta, né? Porque eu falei, Fernando, você trabalha com o Gabriel, que você pode dizer pra gente que te surpreendeu positivamente, aonde você acha que ele tem que melhorar. Ele nem entrou muito nessa coisa do melhorar, mas ele falou, ele teve um ano que ele já mostrou quem ele é. E isso para um novato é muito importante, porque o ano que vem mudou o regulamento, a gente não sabe como vai estar o carro da equipe, a dificuldade que ele pode ter com o novo regulamento, e se ele sofrer, já existe uma referência de entendimento de que não é ele. E que isso é muito importante, ele usou esse termo do establish, né? Assim, tipo, ele já se estabilizou ele furou esse conteúdo. Óbvio, não significa que se ele tiver um ano porcaria, ele não vai ser criticado. Aí eu tô debatendo, não é mais o Alonso falando. Mas eu achei muito interessante a resposta do Alonso, porque eu não tinha pensado dessa forma. É como se ele tivesse furado aquela ideia, tipo a tartaruguinha que tem que chegar no mar, e que até chegar lá vem siri, vem gaivota, e que um índice muito alto não chega. Tipo, ele chegou no mar. Isso não significa que não vai ter problema. Existem outros predadores no mar. Mas aquela dúvida dele caminhar, segundo o Alonso, um ano como esse já fez ele vencer. Comparando com o Cola Pinto, por exemplo, o Franco tá em constante luta pela sobrevivência. O Gabriel já respira com mais tranquilidade. Acho que um destaque interessante do Alonso, o Gabriel também, numa das sessões de entrevista em que eu estava presente, ele falou algo que dá para correlacionar, que agora, quando ele chega no GP, a questão para ele não é mais o carro, ele já conhece o carro, é a pista. Então isso mostra também muito da adaptação plena do piloto brasileiro. Felipe, queria agradecer aqui esse bate-papo, fazendo esse raio-x do Gabriel. Que ano do Gabriel, né? Para além das questões de pista, também mostrando esse lado piloto de Fórmula 1 já, não vou dizer consolidado, porque ele tem toda a carreira pela frente, mas já confiante, já ciente do impacto que ele tem na categoria. Sem dúvida, sem dúvida. É aquilo, eu acho que a beleza do esporte é você torcer, a paixão que você tem por um time de futebol, uma equipe de Fórmula 1, um atleta, ela é a paixão de casal, né? Assim, não dá pra explicar. Às vezes você não torce pro melhor, por N motivos. Mas o que eu achei interessante é assim, você tem meus filhos, né? O meu caçula gosta de brincar de carrinho e ele brinca, falando, Gabriel. Então, assim, você vê que ele já está virando uma referência para criança. E é diferente, um adulto que tem o Gabriel, que legal, vamos torcer. Uma criança, a gente já foi criança. Eu brinco que você, dos 7 anos aos 15, 16, é o seu prime como fã. Que é a memória, pega as melhores Copas do mundo da sua vida. Quais são? Tenho certeza que é com 9, 10, 11, 12, 13, álbum de figurinha, você lembra onde viu o jogo. Você lembra onde viu o jogo. Eu não lembro onde eu vi tal jogo da Copa da Rússia. Mas Copa de 94, de 98, eu lembro dos todos, os 14 jogos, já que foram 7-7. Com quem via, a roupa que vestia. Então tem essa coisa meio incontrolável, paixão é paixão. Mas o que eu achei bonito, e aí, repito, torçam para quem vocês quiserem, mas o Gabriel vale a pena. Eu acho que é isso, o Gabriel vale a pena. Sim, é legal, né, quando a gente tem um ídolo surgindo, que você fala, pô, o cara vale a pena. Se fosse só um esporte, podia ser uma mala. Já valeria a pena ver a corrida, né? Vamos supor que um holandês não goste do Max Verstappen. Acho difícil, mas não goste. O cara vai ligar a TV e vai ter um prazer de ver um grande piloto. Já é um prazer. Agora, quando o cara une esses outros elementos, e o Gabriel tá construindo, ele tem chão, dá pra mudar, tomara não mude. Mas eu fiquei muito, muito impressionado com essa primeira experiência de grande prêmio local dele, dono da casa e como ele se comportou. É isso, Gabriel no centro das atenções do GP de São Paulo de 2025. Fizemos esse bate-papo aqui analítico sobre o piloto brasileiro, agradecendo ao Felipe Mota, especialmente a sua audiência aqui, mais uma produção direto do Estúdio Motorsport na Arquibancada Porto. Deixe seu like, hypa também, se inscreva e ative as notificações para conferir conteúdos como esse e muito mais, inclusive sobre outras categorias. Um abraço, até a próxima, tchau, tchau.